A gente vai voltar a falar sobre a reabertura do comércio aqui em São Paulo. Logo mais, o prefeito Bruno Covas deve anunciar oficialmente a reabertura do comércio de rua, prevista ainda para essa semana, e também dos shoppings. Agora há pouquinho a gente falava aqui com o presidente da Associação Brasileira dos Shopping Centers. E agora vamos conversar com o diretor da Univinco, que é a União dos Lojistas da 25 de Março e adjacências, Marcelo Mauad. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes. Qual a expectativa de vocês? A gente tem aqui uma informação que deve ser confirmada pelo prefeito Bruno Covas, informação da reportagem da Rádio Bandeirantes, de que o comércio de rua pode voltar a funcionar, poderá voltar a funcionar amanhã, mas oferecendo algumas medidas de segurança. Como garantir o distanciamento social na 25 de março? Pois é um grande desafio, mas claro que a gente já está estudando essa questão da reabertura há muitos meses, estamos parados aí há quase 3 meses, então teve tempo de conversar entre os lojistas, entre os colaboradores, com a prefeitura, com os órgãos, com a Polícia Militar, Polícia Civil, todos os órgãos têm que colaborar para que a gente consiga fazer isso com segurança, porque nas lojas até é um pouco mais fácil da gente poder fazer esse controle, a gente estimar o número de pessoas com segurança, estamos estimando 5 metros quadrados por pessoa, vamos controlar a entrada, em termos de ver se como é que está a temperatura, tem uma série de medidas, tem um protocolo, vai ser assinado hoje com a prefeitura e publicado amanhã no Diário Oficial, mas as calçadas, as ruas, o trânsito é muito mais delicado e a gente conta muito com a Guarda Civil, com a prefeitura para poder fazer isso com segurança, né? O que ficou definido, Marcelo, bom dia para o senhor mais uma vez, em relação aos protocolos, né? E que diferenças a gente pode fazer, por exemplo, com os shoppings, né? A gente ouviu agora há pouco a Associação dos Shoppings e o que eles falam os shoppings são mais estruturados, os corredores são maiores, né? A gente consegue receber mais gente. A 25 de março, quando a gente pensa... Ok, vem na nossa cabeça aquelas lojas de rua, mas principalmente aqueles shoppings que funcionam em prédios, né? Que muitas vezes são corredores estreitos, lojas que funcionam onde seria ali uma sala comercial, né? Com muita gente, né? Eu acho que quando fala 25 de março, seja você de São Paulo ou não, a primeira imagem que vem na cabeça são ruas abarrotadas de gente, né? O que consta nesse protocolo que será assinado em relação às medidas que serão adotadas aí mais efetivas para a gente tentar, de alguma forma, fazer essa reabertura de forma consciente e segura, principalmente, né? Tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Sim, a preocupação nossa, do que a gente pode realmente controlar e auxiliar está dentro dos imóveis. Tanto nas lojas, como eu já disse, que é um pouco mais tranquilo. Você citou agora um problema com os shoppings, as galerias, os prédios. A gente tem uma regra para os elevadores, para que as pessoas usem no máximo em 2 os elevadores muito grandes em 3, para que usem corredores de um fluxo só, evitar fazer 2 fluxos no mesmo corredor, se for possível dar a volta, ter uma mão preferencial de locomoção, para que evite ter 2 passagens em sentidos diferentes num corredor estreito. Isso também é uma recomendação, está no nosso protocolo. Então a gente escreveu um protocolo que cuide um pouco, claro, internamente. Externamente, como eu tenho assim batido bastante na tecla, temos todos nós da Univinco batido na tecla, a gente precisa muito do poder público organizando, evitando e organizando inclusive também com os ambulantes. Os ambulantes também, a gente sabe que são presentes na 25, inclusive eles vêm de dentro dessas galerias ou de dentro desses shoppings, muitos têm box lá dentro, eles vêm trabalhar na rua. Então, organizar também o trabalho deles e até das TPUs, que são as barracas legalizadas, principalmente da Rua 25, é uma necessidade da Guarda Civil e da Prefeitura. A gente pode conversar sobre as calçadas, nós precisamos de regras claras para que não haja mal entendido. A gente entende que todo mundo tem que voltar a trabalhar. Imagina que todos vocês sabem, né, todos os ouvintes sabem da dificuldade, 80 dias parado, imagina o tamanho da conta que foi paga assim, com receita muito baixa, né? Quando a gente observa as medidas adotadas pelos shoppings, a serem adotadas pelos shoppings, né, a gente fica se perguntando como será possível adaptar qualquer coisa parecida na 25 de março ou nas ruas do centro ali próximas a isso. Então, por exemplo, verificação da temperatura das pessoas que entram nos shoppings, a utilização de máscara, vá lá, as pessoas estão aos poucos, acho que introjetaram já isso meio que na rotina, né? Mas sinalização horizontal, por exemplo, para que as pessoas saibam por onde devem andar.
como aplicar esse tipo de medida? Como garantir segurança? Porque não me parecem medidas a serem aplicadas, possíveis de serem aplicadas na 25. Não, as lojas, como eu disse, nas lojas é super tranquilo aplicar, porque a gente está acostumado a lidar com os volumes com muitas pessoas, na questão da segurança, na questão da organização, na questão filas. Então, mudar a regra para que elas fiquem colocadas, fiquem seguras, vamos dizer, nas filas ou nas entradas. Por exemplo, eu já vi os lojistas associados ao Univinco, todos já fizeram pedido de termômetro, a própria Univinco se envolveu numa ação para que todos já comprassem o termômetro, para que todos tivessem acesso à sinalização, aquele totem de sinalização de álcool gel para todas as entradas. Então, pode parecer difícil do ponto de vista de quem não está acostumado com o dia a dia da 25, mas para a gente, ainda mais com as lojas fechadas, que teve tempo para planejar, nas lojas associadas, isso com certeza vai ocorrer. A gente tem uma certa preocupação como vai fazer o comércio, isso não só para 25, mas para toda a cidade de São Paulo, que não é associado às entidades ou que tem uma certa distância de entidades. Isso preocupa mais, porque como eles vão ter essa informação, eles vão ter esse apoio para encontrar esses produtos. Um termômetro para medir a temperatura, hoje custa a distância, custa mais ou menos R$400. Então a gente se preocupa com lojas menores para terem acesso a esse tipo de produto, ou aquela defensa de acrílico, quando não é possível manter 1,5 metro de distância. Então, para algumas medidas, a gente sabe que as associações colaboram e organizam, né? A própria prefeitura cita a autotutela no protocolo que vai passar hoje, que vai ser publicado amanhã. Então, a gente se preocupa mais com as lojas que não estão associadas, e não só na 25, mas em toda a cidade de São Paulo. Os shoppings, claro, cada loja está associada a um shopping que vai controlar isso. Então, acho que a gente tem uma lacuna maior nas lojas que não estão associadas. Nas associadas, a situação está totalmente sob controle. Faz sentido, né? Toda vez que a gente olha para qualquer medida e ela pode ser adaptada de maneira muito mais simples por aqueles grandes empresários ou os comerciantes maiores. Em geral, o pequeno comerciante, é muito mais difícil de ele conseguir colocar em prática medidas como essas aqui, né, entre outras, sobre as quais a gente vem falando. Queria entender melhor a coisa das calçadas, né? Como vai ser complicado? O senhor estava dizendo que as lojas até conseguem fazer, eventualmente, um controle de fluxo, por exemplo, né, para evitar aglomerações dentro das lojas. Essas pessoas, portanto, ficariam do lado de fora, aguardando para entrar nessas lojas. Isso não vai aumentar a aglomeração do lado de fora? Quem faria esse controle? Ele é viável? Quer dizer, ainda que dentro das lojas seja possível estabelecer alguma ordem, algum controle, nas calçadas, como se daria isso? É possível? O senhor enxerga alguma viabilidade? Pois é, as calçadas da Rua 25 de Março são calçadas largas. Agora, claro, as barracas e os ambulantes e o próprio trânsito fazem com que se divida todo esse fluxo entre várias demandas, né? Então, é uma questão preocupante. Embora a questão de fila de cada loja vai ser coordenada pela pessoa que vai ficar na porta principal, na porta de entrada. Vai ser um controle como a gente já tem visto em algumas lojas que ficaram abertas, supermercados ou farmácias que controlam o fluxo e que, entrou nessa farmácia, posso estar com 10 pessoas. Então, saiu uma, entra uma, né? Esse fluxo vai ser organizado por quem vai estar na porta da loja, medindo e oferecendo álcool gel. Agora, claro que vai depender muito da consciência. Aliás, a gente não tem como sair disso, né? A gente pode conversar muito sobre isso, mas depende de cada pessoa. Como você disse, a conscientização da máscara. E a gente vai ter a conscientização do distanciamento. Se as pessoas, se eu for ficar acumulando aqui e esse lugar é muito cheio, é melhor eu esperar um outro horário. Embora eu ainda não citei, não sei se vocês iam falar sobre horário, né? É mais uma questão preocupante também que a gente tem que colocar na sociedade para ajudar as pessoas a se conscientizarem. São 4 horas por dia, né? Então o fluxo tende a acumular um pouco durante alguns períodos. E a Sheila estava falando aqui, imagina os sábados, né? E a questão dos camelôs e as filas fora. O senhor está falando e a gente sabe que há essa necessidade muito grande das lojas reabrirem junto com a retomada, que elas estão previstas no plano e que muitas estão fechando as portas e que não tem renda nesse período de pandemia. Mas eu vou lendo as mensagens. Entregaram mais ou menos uns 20% dos imóveis, a gente tinha na 25 de março. De 4.800, pensa que 1.000 empresas praticamente
se extinguiram em 3 meses. É uma situação muito delicada, mas eu vou lendo aqui as mensagens dos ouvintes, o pessoal que costuma passar ali na ladeira Porto Geral, nas adjacências, né, da 25, e eu acho que incrédulos seria a palavra mais correta para a gente falar dessa reabertura, né? É difícil a gente, claro, ficar antevendo o que pode acontecer, mas de qualquer maneira vai ser um desafio muito grande, né? Não tem como fugir disso. Fazer funcionar vai ser bem difícil. É um desafio para a sociedade, porque ontem abriram já os shoppings em Campinas, a gente tem loja lá, o movimento é praticamente zero. Então, assim, ainda tem essa questão, o quanto a sociedade está disposta a assumir isso. Então, você colocou uma situação do antigo normal, né? Onde todo mundo ia para a rua no sábado fazer a sua compra e passear, comer uma esfirra, ir até o Mercadão, subir no Largo de São Bento, descer pelo metrô São Bento ali na saída da ladeira. Não vai ser o que vai ocorrer mais, né, Ivan? Infelizmente, a gente tem que ser realista em relação a isso. Muitas pessoas que iriam em 6 vão em 2. Muitas pessoas que iriam não vão. Muitas pessoas vão evitar esse acúmulo, vão dar a volta pela Florêncio de Abreu e chegar pela entrada 25 mais calma, lá no Senador Queiroz. Então, depende de cada um. Se não tem como o poder público, ou muito menos os lojistas, controlarem cada um. O que a gente precisa é voltar a abrir os nossos negócios com responsabilidade e cuidando da saúde de quem trabalha com a gente e de quem está dentro do nosso negócio. E na rua e na sociedade a gente está falando. Eu acho que a gente tem dado muitas entrevistas como o Univinco e como a Associação dos Lojistas para tentar mostrar o que a gente já está estudando por trás e como evitar grandes aglomerações, como diminuí-las, né? É uma situação que depende de todas as pessoas que estão envolvidas. O poder público pode ajudar, mas não é justo passar a bola inteira para o poder público. É uma necessidade da sociedade, todos os países estão vivendo isso em escalas maiores ou menores, e a gente tem que voltar. A gente está vendo os estados vizinhos aqui de São Paulo voltando, Minas, né? Semana eu estive em Minas, estava o comércio aberto há 45 dias. Então, a gente percebe que não tem muito o que fazer. Tem que andar para frente, mas tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito consciente. A gente tem chamado de volta consciente. Espero que todo mundo esteja na mesma página, que saiba que tem que diminuir o número de pessoas que vai, as compras são necessárias para as empresas ficarem vivas, mas não é mais um passeio nesse momento. Vai ser uma coisa de compras, né? Mas ontem a gente viu, por exemplo, lá no Espírito Santo, uma equipe de TV fazendo a reabertura do shopping lá, a moça foi entrevistar o rapaz, e aí? Você veio aqui? Eu tava com saudade do shopping. A gente também tem que ter essa consciência, né? Fazer a compra direta, vai direto na loja que você vai comprar aquilo que você precisa, não vai em 2, em 3, em 4, em grupos, em rolezinho, né? Vai direto, faz a compra. Depende muito da consciência, né? Dos lojistas, nossa, e principalmente também do poder público. A gente conversou aqui na Band News FM com Marcelo Mauad, diretor da Univinco, a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências. A gente vai seguir acompanhando, claro, a coletiva de imprensa aqui da Prefeitura, do Governo do Estado e tudo que tiver nesse decreto. A gente vai informar o ouvinte da Band News FM. Acho que faltou falar o horário. A gente vai estar aberto das 11 às 15, tá? Das 11 às? O horário da 25 de março é das 11 às 15. Das 11 às 15. Das 11 às 15 todos os dias aí. É isso, para evitar aquele horário de pico. Isso, evitar. Inclusive os shoppings vão vocês devem ter falado, né? Das 16 às 20. Isso. Quer dizer, o comércio está tentando se escalonar para não bater com serviços essenciais. E a gente vai seguir acompanhando e contamos com você também, viu, Marcelo, para repercutir, né, a reabertura quando ela ocorrer e, claro, debater esse assunto por aqui, porque a gente ainda vai ter outros capítulos sobre essa história. Agradeço demais a sua participação aqui na Band News FM. Um abraço. Obrigado a todos os ouvintes aí, Ivan, Sheila. Bom dia aí para vocês. Bom dia.